Olá pessoal, tudo bom com vocês? Escrita terapêutica, o áudio de hoje é sobre isso. Primeiramente, eu queria dizer que eu não sou psicólogo, eu sou linguista, mas eu cursei várias disciplinas durante a graduação do curso de psicologia. Eu, inclusive, fui monitor de psicologia da personalidade 1, departamento de psicologia na Universidade de Brasília. E eu tenho muita afinidade com a psicologia. É uma ciência interdisciplinar, a minha área, né, linguística. E acho que há um grande diálogo entre as ciências humanas em geral e a psicologia, principalmente a linguística. A escrita terapêutica, antes da gente falar propriamente sobre ela, é interessante a gente pensar a língua. Para que serve a língua? Eu sempre digo isso aqui nos meus áudios, né? A língua, pessoal, ela vem em um primeiro momento para estruturar o nosso pensamento. É inclusive o que nos diferencia dos outros animais. E a língua tem um recurso que é muito interessante, que permite que a gente pense sobre ela mesma, que é a autorreflexividade, que é a reflexividade, desculpa. E por meio disso, a gente também pode ter essa ação de autoconhecimento. Então é nesse sentido que a escrita e a análise da escrita e a análise do discurso, por exemplo, né, surge. A gente pode, e eu também até posso colocar aí revisão de texto nesse em todas essas esses assuntos. E análise de discurso é uma área científica, né? A escrita terapêutica é um recurso que é utilizado por psicólogos, né, para poder ajudar as pessoas a se conhecerem, né, e a até se expressarem, né? E, e não só por psicólogos, as pessoas por si só, sem nem ter ido ao psicólogo, usam a escrita como um recurso terapêutico. Eu mesmo usei isso durante muito tempo, durante a minha adolescência, por exemplo. Eu sempre banquei de escritor, eu sempre gostei muito de escrever. Então, era para mim uma atividade muito prazerosa, era um momento de. Era, não é, né? Porque eu ainda escrevo bastante. Mas hoje eu tenho tantas atividades que eu não consigo aproveitar a escrita, mesmo como eu costumava quando eu era jovem. A língua vem para estruturar o pensamento. Quando a gente pensa em língua, a gente tem que pensar também no outro, porque ela surge nas interações. E a gente se constitui sujeito pelo contato com o outro. Tem até um experimento do Lacan, do espelho, em que, estou falando aqui grosso modo para vocês entenderem, uma criança é colocada na frente de um espelho em primeiro momento, numa certa idade, ela não consegue ver nada, ela não vê nada, ela não identifica o que tem ali. No segundo momento, ela é colocada posteriormente a esse período, em frente a um espelho, e ela pensa que tem alguém ali que não é ela, e ela vira o espelho para olhar se tem alguém ali atrás. E em um terceiro momento, ela olha no espelho e ela consegue já se reconhecer. Esse experimento, aliás, essa teoria, ela fala de como a gente se constitui sujeito pelo outro. Quando a gente fala em língua, além da gente olhar para a gente mesmo, ter esse movimento de autorreflexão, de reflexividade, inclusive, é um recurso que a língua permite, ou seja, pensar sobre ela mesma, né, nos aspectos gramaticais e por aí vai, e isso é muito interessante. Ela e a maneira que a gente diz e por que a gente diz, né, isso tudo é recurso de análise e pode auxiliar o processo de autoconhecimento. Quando a gente fala em língua, a gente pode olhar para a perspectiva social e para uma perspectiva mais
individual também. Mas quando a gente fala individual, é complicado, porque a língua se constitui no social, né? Ela não... Quando você, por exemplo, está escutando esse áudio, você fala, você é membro de um estado no Brasil. Você deve ter as suas particularidades em relação ao que você diz, mas isso vem de uma dimensão social, do grupo, né, desde da sua família até a, as suas experiências na sua cidade, nos lugares por onde você passou. E quando a gente fala em análise de discurso, por exemplo, que é uma ciência, é um ramo da linguística, há três palavrinhas aí muito importantes para a gente pensar, que é a língua, o discurso e a sociedade. Eu estou trazendo aqui a análise de discurso, que é um ramo dentro da ciência, né, e estou trazendo a escrita terapêutica, que é uma ferramenta aí de autoconhecimento, porque eu acredito que há um diálogo entre elas e até puxando aqui para a revisão de texto, acho que dá para a gente estender a discussão. A, a língua, ela então está nessa esfera social. Então, quando a gente pensa na pessoa, no falante, em um falante, a gente tem que lembrar que ele, né, é oriundo ali de um contexto, de um grupo, e que as práticas discursivas dele se referem a esses contextos de circulação dele e de vivência. E o discurso, o termo discurso, na perspectiva científica da linguística aqui, eu vou explicar bem grosso modo para vocês, só para pincelar a ideia aqui, ele está no plano mais abstrato, ele está no plano das nossas práticas sociais, como e, e quando você tem, por exemplo, um discurso, quando você tem um texto, ele é um discurso, pode materializar um discurso que está nesse âmbito mais abstrato. O texto ele é mais concreto, né? E essa tríade língua, discurso e sociedade, ela é interessante de ser analisada. Eu estou trazendo aqui essa discussão porque eu acredito, e esse ramo da linguística também fala isso, que a língua pode mudar a sociedade e a sociedade também pode mudar a língua. E eu estou falando aqui bem grosso modo essas coisas para tentar ser um pouco mais didático para vocês entenderem, né? Então, algumas pessoas não gostam desse tipo de discussão porque dizem o seguinte: ah, então não posso dizer mais nada, é politicamente correto, não sei o quê. Mas é bem por aí. As pessoas têm certa resistência para esse tipo de reflexão. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente diz. É aquele clichêzão mesmo de que a língua tem poder. Por meio dela, a gente tem toda uma energia aí e é possível analisar não só o que a gente diz, mas o que as outras pessoas dizem e tirar algumas conclusões. A língua diz muito para a gente sobre nós mesmos e sobre as nossas relações com os outros e sobre o próprio outro. Se a gente começar a perceber o que os outros dizem, como os outros dizem e por que eles dizem, e a gente trouxe essa reflexão, a gente pode começar a entender um pouco melhor as outras pessoas e nós mesmos. E isso é conhecimento, né? Conhecimento importante que pode nos ajudar a lidar melhor com o outro, com os
fazer amigos, por exemplo, em relacionamentos, porque às vezes grande parte dos nossos conflitos está no âmbito linguístico, em relação aí às interações, a como a gente interage com os outros e até a, a nossa própria relação com a gente mesmo. É bem louco falar sobre isso. Se você pensa, gente, o que acontece? Eu digo isso aqui, a nossa mente, nosso cérebro, ele tem uma tendência para repetir algumas coisas. Então, tem, eu sempre escuto isso, assim, das pessoas dizerem assim, ah, você não é o seu pensamento. Então, às vezes, a gente tem alguns vícios na nossa mente que tenta. Eu estou explicando bem grosso modo, viu? Que tenta, por exemplo, que nos limita e nos prejudica. Então, você pode estar sendo negativo, você pode estar sendo repetindo algum padrão que você vivenciou e nem perceber. Isso pode estar te prejudicando, né? Se você quero dizer, nosso pensamento tem tendência a sabotar a gente, a nos levar para uma certa negatividade. E se você não se coloca fora dele, você vai repetir o que ele diz, ou vai começar a interpretar o que ele diz como verdade. E às vezes ele está apenas condicionado a alguma experiência que você teve, repetindo aquilo para você. A partir do momento que você começa a analisar da perspectiva linguística ou de outras perspectivas também, essas questões, é como se você abrisse uma janela para sair de você. E isso pode ser muito positivo para que você evolua e se desenvolva melhor. Por meio da escrita, eu digo aqui no canal sempre que a escrita ela é mais controlada e a fala ela é mais espontânea, né? A gente não tem tanto controle sobre a fala como a gente pode ter da escrita, porque você pode revisar o seu texto, aliás, você deve, né? E a primeira revisão deve sempre partir, acredito eu, do autor, e todo o texto acredito que deve ser revisado, então enviem para um revisor de texto. E nesse processo de revisão e de leitura, né, de voltar ao texto, seja o que você escreveu ou o que o revisor revisa, é um processo de autoconhecimento. Eu digo isso muito aqui. Eu falei para vocês que nesse tempo todo, trabalhando como revisor, aprendi muito sobre mim mesmo, lendo textos dos outros e lendo os meus próprios textos. E não apenas lendo, eu não faço isso apenas com os meus textos, eu faço isso inclusive com os áudios que eu lanço aqui no YouTube e até alguns vídeos com edição. Então, isso é um processo de reflexão, de conhecimento, de autoconhecimento. Você começa a analisar o que você diz. Por exemplo, eu tenho o costume de repetir muito né. Eu tento me policiar muito para isso porque fica um pouco chato. E se vocês perceberem, há alguns padrões na fala ou na escrita que indicam alguma coisa, né? Olha aí, eu falei de novo, né? Tá vendo? E esse conhecimento, ele. Você não precisa ser um especialista para entrar em contato com, com esse conhecimento. Só o fato de você ler novamente o que você escreve já traz isso para você. Né? Para o âmbito da escrita terapêutica, o que é a escrita terapêutica? Falando do assunto propriamente dito aqui desse áudio. Os psicólogos usam, né, como uma ferramenta, indicam como uma ferramenta para clientes. Às vezes as pessoas também, como eu disse, encontram um caminho aí terapêutico sem nem ir ao psicólogo. Eu mesmo fiz isso muito quando eu era mais jovem, em contato com literatura, e eu gostava muito de escrever poesia.
E era um momento para mim maravilhoso de sentar e escrever. Até hoje, quando eu escrevo, eu gosto muito. Eu vejo a escrita, eu tenho lembranças da escrita como algo positivo. Então, para mim, por eu ter, durante a minha adolescência, escrito muita poesia, e quando eu volto hoje a escrever, é um momento sempre muito prazeroso. E eu escrevo mesmo sobre coisas. Eu posso escrever sobre coisas que são problemáticas, mas, por exemplo, eu não uso a escrita para falar dos meus traumas, esse tipo de coisa. Não, não diretamente, né? Porque, né, a gente não sabe. E não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, mas enfim. Mas você também pode usar a escrita para falar dos seus traumas, se você tiver, não tiver problema com isso, porque não é todo mundo também que tem habilidade. Isso não funcionaria para todo mundo, né? Então você pode transformar, você pode trazer isso para um diário, e aí ninguém vai ter acesso, e você pode reler os seus textos, e isso já é um grande passo para que você supere os seus problemas, para que você atinja até algumas metas, você pode estabelecer, você pode usar a escrita terapêutica nesse sentido, mandando e-mails para você, escrevendo em um cartaz, em um quadro negro que você coloque no seu quarto, as suas tarefas diárias para você não se perder, ou então organizar esquemas semanais para você atingir um objetivo. Eu fiz isso durante alguns anos para atingir alguns objetivos durante o ano e me ajudou muito a organizar o meu pensamento, a me manter no propósito. Se você quiser, por exemplo, se livrar de alguma coisa ou sair de uma situação e você não consegue, você pode se lembrar todo dia de quão negativa é essa situação para sua vida, mandando e-mail para você mesmo, né, fazendo isso todo dia até que você consiga, de uma vez por todas, sair dessa situação. Algumas pessoas escrevem biografia também, inclusive eu já revisei muitas biografias e a relação aí é muito com a memória, com as vivências, são pessoas que querem deixar um legado aí das suas vidas e foi muito legal os trabalhos, as revisões que eu fiz de biografias. Inclusive eu estou revisando uma. E você também pode escrever em blogs, né? Inclusive eu conheço pessoas que redigiram blogs como se fossem diários, contando a, o, seu, o, seu, o seu dia a dia. Só que o blog fica privado para a pessoa. Algumas outras deixam aberto para que outras pessoas leiam, e aí vem uma outra coisa interessante, isso pode inspirar outras pessoas e vocês podem fazer um trabalho coletivo de ajuda de pessoas que se identifiquem com o que você escreveu e que comentem nos seus textos. Isso vem da questão da inteligência coletiva aí, por essas comunidades virtuais que a gente tem, como Facebook, Instagram e até blogs, né? Por exemplo, eu tenho vários artigos escritos no meu blog e os seguidores comentam nos artigos, muitas vezes. E eu recebo um feedback deles. Então não é apenas o meu texto ali escrito. E às vezes eu volto, releio novamente os meus textos, inclusive anos depois, para verificar mudanças em mim de posicionamento e para refletir também. Eu faço muito isso. E isso é uma estratégia de análise. Se você começa a ter essa preocupação com a língua, seja para o que você escreve, e não só para o que você escreve, para o que você diz, para o que o outro diz para você, você começa a ter uma dimensão maior sobre as coisas. E isso pode te ajudar muito a se conhecer, a conhecer o outro e a melhorar a sua relação com você mesmo e com as pessoas. E a escrita terapêutica, ela
surge como ferramenta, né, que também pode levá-lo à reflexão, se você souber, se você souber não, se você não tiver problema em se expressar, mas isso também é um processo, e você não deve se preocupar em um primeiro momento, durante essa escrita, a, a, com a gramática do texto. Você pode até em algum momento, se você quiser enviar para um revisor, para os textos do seu blog, por exemplo, mas o objetivo principal é registrar, é trazer ali a. É como se fosse um espelho em que você mesmo se vê. E a partir dele você pode refletir, né? E mudar, por exemplo. E se você leva isso para o âmbito artístico, isso pode ser muito positivo. A escrita, nessa perspectiva de arte, e aí se você vai para a literatura, ela tem um papel transformador na nossa vida. E na vida do outro também, porque se você tiver mesmo a sensibilidade como um escritor, um bom escritor para escrever e tocar as outras pessoas, você vai ajudar também, levar outras pessoas à reflexão, a compartilhar o que você pensa. Isso vira uma corrente de energia muito positiva. Espero que o áudio tenha trazido reflexões para vocês. Eu não sou psicólogo, né? Mas acho interessante essa discussão e eu estou escrevendo um e-book sobre isso. Poder de cura pela escrita e de transformação. E em breve eu vou lançar aqui, eu vou lançar no meu site e vou disponibilizar e vou lançar aqui também, né, no YouTube. E vocês podem adquiri-lo. Mas eu ainda vou precisar de algum tempo para isso, pessoal, porque eu faço muitas coisas e em breve estará disponível. Um abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau.